Romanos, no capítulo 5, verso 1, eu gostaria de estar ministrando aí aos irmãos o tema: a justiça de Cristo nos trouxe paz com Deus. A justiça de Cristo nos trouxe paz com Deus. O texto diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Já oramos, podeis assentar. Meus irmãos, a epístola de Paulo aos Romanos é a mais rica e a mais abrangente declaração do apóstolo Paulo sobre o Evangelho. Esta carta, ela é considerada a chave para o entendimento das Escrituras, pois aqui Paulo, ele une todos os grandes temas da Bíblia, e ela vai discorrer sobre o pecado, a lei, o julgamento, o destino humano, fé, obras, graça, justificação, santificação, eleição, a obra de Cristo e do Espírito Santo, a esperança cristã, a natureza da igreja, o lugar do judeu, do gentio, ou seja, o não judeu, nos propósitos de Deus, o significado da mensagem do Antigo Testamento, os deveres cristãos frente à sociedade e ao Estado, e os princípios de retidão e moral. Tudo isso o apóstolo Paulo vai tratar na carta que ele escreve à igreja de Roma. A epístola aos Romanos abre aqui, meus queridos, uma perspectiva para o entendimento de como todas as partes da Bíblia se ajustam de modo claro. E o contexto do texto que lemos declara uma profunda e grande verdade, pois Paulo diz que a paz dada por Cristo em seu ato de justiça não é uma trégua em meio a uma guerra, mas é uma paz permanente. Isso aqui é uma realidade clara, profunda, e graças a Deus em Jesus Cristo que ela é eterna. Não há nenhuma possibilidade daqueles que foram justificados em Cristo e que receberam a paz de Deus em Cristo Jesus, que tenham de seus corações essa paz retirada. E aí você pode pensar e até mesmo perguntar: mas por que eu vivo em tanta ou com tanta adversidade e lutas? Porque o conceito de paz na Bíblia não é o mesmo conceito que o mundo dá. Agora, essa paz conceituada pela Bíblia é uma paz permanente, é uma paz duradoura, é uma paz eterna. Por isso, quando nós vamos tratar aqui de uma nova relação de Deus para com o homem em Cristo Jesus, nós precisamos entender as questões que envolvem esta relação. Inclusive, a primeira e a principal, o primeiro ou o principal aspecto desta relação está em duas características apresentadas pelo texto, que é a justificação e a reconciliação, que foram conquistadas e dadas a nós por Jesus Cristo na cruz do Calvário, mediante o amor de Deus derramado por Ele, por intermédio de seu Filho. E eu quero dizer aos irmãos que essas duas características, elas andam juntas no processo da justificação. Portanto, Cristo nos imputa aqui, do termo imputar, que é o conceito, ou um conceito jurídico que designa a ação ou efeito de imputar, atribuir a uma pessoa como obra sua, ou de sua autoria, ou de tomar para si aquilo que não fez. Ou seja, na justificação, quando Cristo imputa para si mesmo os nossos pecados, Ele nos devolve uma outra imputação. Ele recebe os nossos pecados e nos justifica diante de Deus, nos tornando aceitáveis a Deus, por intermédio de seu sacrifício na cruz do Calvário. Tudo aquilo que os meus eleitos e aqueles a quem eu salvei
Tudo aquilo que eles fizeram, eu tomei para mim e paguei na cruz do Calvário. E a minha justiça, eu estou estendendo sobre eles. Por isso que todas as vezes quando nós nos achegamos diante de Deus, Deus vê em nós a justiça de Cristo. Uma realidade maravilhosa. Portanto, sua obra de justiça, ou seja, como já falamos, Cristo assume a conta em nosso lugar, fazendo-nos justos através de sua reconciliação, ou seja, a restauração do homem justificado ao relacionamento com Deus. Então, ele nos chama para uma vida de comunhão, na qual agora existe uma perfeita paz. E esta paz nos é concedida por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz-nos Romanos no capítulo 5, aliás, a parte B do versículo 1. O qual tornou-se possível quando foi entregue por causa das nossas transgressões. E ele, se entregando por causa das nossas transgressões, diz o texto que ele ressuscitou para nossa e por causa da nossa justificação. Romanos capítulo 4, verso 25. E para que possamos entender a obra que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, justificando-nos diante de Deus e concedendo-nos essa paz que é eterna, permanente, perene, nós precisamos averiguar alguns aspectos, e o primeiro deles é que na condição pecaminosa do homem, a lei demonstra sua deplorável condição. O apóstolo Paulo reconhece isso, nessa mesma carta, no capítulo 7, verso 7, a parte C do versículo, ele vai dizer: pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Aqui, o apóstolo Paulo declara que o efeito que ele descreve atende a toda a lei, e a esse efeito ele ilustra por uma única instância extraída do 10º mandamento. Êxodo no capítulo 20, verso 17, o texto diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Ou seja, a lei está dizendo ao homem: não cobiçarás. Pois Moisés está tratando aqui do pecado da inveja e da cobiça. E o que é a inveja e a cobiça? Que não o sentimento que demonstra a insatisfação com aquilo que se tem e o desejo de ter o que não é permitido se ter, principalmente quando aquilo que se deseja pertence a outro. E nada nessa terra não tem dono. Tudo aquilo que desejamos de maneira não normal, moral ou legal, pertence a outro. E se pertence a outro e desejamos obter por meios escusos, é pecado. Ou simplesmente o fato de desejarmos aquilo que não podemos é pecado. Então, é necessário que o homem seja tratado em relação à sua condição. E isso se deu quando da queda ocorrida no Éden. O homem perde a sua condição moral diante de Deus, passando a possuir uma natureza totalmente avessa a Deus, provocando assim o surgimento de uma sociedade desequilibrada e um estado caracterizado por anomia. Aqui, a palavra anomia, ela vem do termo grego nomos, que quer dizer regra, e que precedida pelo prefixo de negação a, ou seja, não, aponta aqui para algo ou uma sociedade que não possui lei. E sempre comentamos aqui acerca da experiência dos capixabas. Eu não me lembro mais, não sei se foi no ano de 2011 ou 2012, a Polícia Militar do Espírito Santo entrou de greve. E as forças que foram mandadas para ali não deu conta de manter a sociedade em ordem. Tanto que cidadãos que não precisavam de praticar saque, estavam praticando. Tem vídeo aí na internet para quem quiser ver daquela época, de um homem
que possuía uma caminhonete, eu não sei que caminhonete que era aquela, mas uma caminhonete cabine dupla, deu a ré numa vidraça, quebrou a vidraça e começou a fazer o saque, porque não tinha polícia para fiscalizar, não tinha segurança, não tinha lei. Ou seja, o Estado do Espírito Santo estava vivendo uma situação de anomia, ou seja, não havia lei. Cada um por si, e na cabeça deles lá, Deus por ninguém. Então, a sociedade a qual o homem caído no Éden formou é uma sociedade de desordem, entregue totalmente à barbárie e à falta de respeito para com aquilo que é do outro. Tudo isso provocado pelo pecado e da realidade iníqua deste homem. Portanto, depois de ter sido corrompido pelo pecado, o homem se tornou incapaz de, por sua própria vontade, fazer qualquer bem espiritual em relação a Deus. Pois o que realmente dá prazer a este homem morto em suas ofensas é o pecado. O apóstolo Paulo vai declarar isso aos Efésios, no capítulo 2, a parte B do versículo 1. Ele vai declarar que o homem está morto em suas ofensas e pecados. E este, estando morto para Deus, está morto para uma vida espiritual, para a verdade, para a justiça, para a paz interior e para a felicidade, e finalmente para qualquer outra coisa boa. E assim, naturalmente, este homem recusa-se a fazer a vontade de Deus, e andando em seus caminhos, faz a vontade de sua própria carne, prosseguindo segundo o curso deste mundo. E aí, o capítulo 2 de Efésios, no verso 3, vai declarar que este homem está entregue à sua própria natureza. Os estudiosos vão dizer que o homem ele é levado como um tronco num rio, e esse tronco, que é um objeto inanimado, assim é esse homem, morto em seus delitos e pecados. Ele não consegue ir para um lado nem para o outro, nem nadar contra a maré. Ele é levado de acordo com o curso do rio, e o rio é o mundo. Meus irmãos, nós precisamos observar essas coisas, porque nós não estamos mais mortos para sermos levados pelo curso deste mundo. Nós precisamos atentar para aquilo que Cristo fez por nossas vidas e em nossas vidas. Inclusive, comentando esse trecho da carta do apóstolo Paulo, João Calvino vai dizer que esta é a depravação com a qual estamos todos nós infectados, de modo que o pecado não é peculiar a poucos, mas permeia toda a humanidade. Logo, a paz foi perdida e o homem desobediente passou a ser merecedor da justa ira de Deus. A lei aponta isso. Um segundo aspecto, como alvos da ira de Deus, porque perdemos essa comunicação, foi rompida, foi cortada por causa do pecado. Como alvos da ira de Deus, a humanidade carece de socorro. Ao voltarmos 4 capítulos na carta de Paulo aos Romanos, chegamos ao capítulo 1, verso 18, aonde ele escreve e declara: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Diante dessa declaração do apóstolo Paulo, vemos uma terrível e deplorável realidade em que o homem se encontra, ao avaliarmos a condição dele, ele se encontra totalmente afastado de Deus e à mercê da ira desse Deus justo, santo, e que não se compactua com o pecado e a iniquidade praticada pelo homem. Por isso, quando nós avaliamos esse verso, nós precisamos pegar o verso e analisar ou meditar nele de trás para frente. Quando fazemos isso, nós percebemos o diagnóstico claro da corrupção. E este homem, corrompido pelo pecado, ele carece de um socorro urgente.
O texto vai dizer que o homem, ele é entregue à sua impiedade e injustiça. Olha, quando nós voltamos lá, no capítulo 1, verso 18, ele diz assim, ele abre o versículo dizendo assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, aqui na minha versão, perversão. Mas, ao olharmos outras versões, aparece a palavra injustiça. Alguns pensam que pela primeira palavra se entende por profanação da adoração a Deus. E pela segunda, que é a injustiça, aquela injustiça praticada contra o homem. Ou seja, eu tomo aquilo que é do outro, na hora do meu julgamento eu não julgo de maneira clara, transparente, equilibrada. Eu julgo segundo o meu interesse. A maioria das vezes, quando nós olhamos para a palavra injustiça, é isso que nós interpretamos e entendemos que é. Mas o apóstolo Paulo, ele imediatamente refere-se a essa injustiça, à negligência da religião verdadeira. Por isso, nós precisamos atentar para essas duas palavras. Impiedade, aqui na versão Almeida atualizada, revista atualizada, ele vai usar a palavra perversão. Mas a injustiça aqui, ela está atrelada à negligência de uma religião verdadeira. Portanto, toda a impiedade dos homens deve ser entendida como tendo o significado de a impiedade de todos os homens, ou a impiedade pela qual todos os homens são culpados. O termo grego aqui para impiedade é asebeia, que é falta de reverência a Deus. Impiedade, maldade, incredulidade, condição de oposição direta a Deus. Então, a impiedade aqui é uma prática que desonra a Deus. E o mesmo termo, o apóstolo Paulo, ele vai usar, quando ele escreve a Tito, no capítulo 2, verso 12. O mesmo termo que ele usa no texto de 1:18, Romanos 1:18, ele vai usar aqui em Tito 2:12. E ele declara, educando-nos para que renegadas a impiedade, ou seja, a sebeia, e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. A impiedade aqui, que o apóstolo Paulo está abrangendo, na verdade não é abrangendo, mas é tratando com Tito na igreja, é a desonra direta a Deus, a oposição a Deus, a incredulidade em relação a Deus nas nossas vidas. Já a injustiça, advinda do termo grego adikia, vai apontar para uma profunda violação da lei e da justiça, como um ato de injustiça. E nesse ato, nessa prática, o homem transfere para si o que é de Deus, privando injustamente Deus de sua glória, transferindo-o à criatura. Ao invés de eu dar adoração a Deus e reconhecer que é de Deus todas as provisões, toda a misericórdia, toda a graça, todo o favor, e o lugar que, mesmo que Deus não nos dê nada, o Senhor tem por direito, porque Ele é Deus, o homem tira isso de Deus e dá à criatura. E Paulo, ele vai usar o mesmo termo em Romanos, no capítulo 1, verso 29. Ele vai dizer, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores. A injustiça aqui é não reconhecer que Deus é e tem o seu lugar devido, de ser adorado, de ser reconhecido, de receber a nossa submissão, o nosso reconhecimento. Essa é a condição do homem. E por causa dessa realidade,
somos remetidos ao início do versículo 18, onde o apóstolo abre falando a respeito da manifestação da ira de Deus. E a ira de Deus aqui refere-se a uma constante e determinada indignação, e não uma raiva momentânea, porque isso é característica do ser humano. O ser humano fica com raiva hoje, amanhã não está com raiva mais. Ou então ele fica com raiva hoje, o restante da semana, e depois ele melhora. Mas aqui Deus está com uma indignação, uma oposição à condição injusta do homem, de oposição à sua santidade, à sua soberania, à sua deidade, à sua posição como Deus soberano e único Deus. É um sentimento constante e determinado. Quando nós olhamos para o sentimento humano, que é um sentimento que muitas vezes ele é descontrolado, ou seja, é momentâneo, essa ira, para o ser humano, o termo grego é thumos, que é algo temporário, descontrolado, que tem altos e baixos, que uma hora passa. Agora para Deus não, é orguê, ira, constante, determinada. O ser humano, sem Cristo, é alvo dessa ira constante. O Novo Testamento, ou no Novo Testamento, a ira de Deus é tão claramente exposta, tanto em referência ao que ele fez e ao que ele ainda vai fazer no final dos tempos. Como no Evangelho de João, por exemplo, que nos fala de forma tão eloquente do amor e da graça de Deus, mas também fala poderosamente de sua ira e indignação. As palavras de consolação estão bem claras. Em João, no capítulo 3, verso 16, é um texto que todos nós conhecemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Martinho Lutero, aqui nesse trecho, ele vai afirmar que é um versículo de poucas palavras, que revela todo o amor de Deus pelo ser humano pecador. Mas também são seguidas de perto pelo aviso em João, no capítulo 3, verso 36, ou seja, 20 versículos adiante, o mesmo autor vai dizer: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. John Gill, um ministro batista do século XVIII, ele vai comentar que a ira de Deus é revelada desde os céus contra toda a impiedade. E os homens ímpios, assim vêm sobre os filhos da desobediência, e está sobre suas cabeças, e eles serão enchidos com o terror por toda a eternidade. Portanto, meus irmãos, estamos diante de uma humanidade que carece de socorro. Caso contrário, nós devemos nos lembrar, e encaixa perfeitamente na condição em que o homem sem Cristo e aqueles que ainda não se encontraram com Cristo dentro da igreja, se encaixa perfeitamente dentro de uma frase do pastor Josemar Bessa. Ele vai dizer: a glória de Deus e o orgulho do homem vão colidir, ou na cruz ou no inferno. A glória de Deus e o orgulho do homem vão colidir, ou na cruz ou no inferno. Em terceiro lugar, a justiça de Deus se manifestou em Cristo, trazendo paz ao homem. E é o texto que lemos na abertura da nossa meditação. Romanos, no capítulo 5, verso 1. O apóstolo Paulo declara: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação é um ato de Deus que se refere a um julgamento judicial. A palavra justificação tem origem no latim justificare, e que significa fazer justo. No Antigo Testamento, o termo no hebraico é tzedak, que significa declarar justo. É utilizado para expressar o sentido de justificar.
Deuteronômio no capítulo 25, verso 1, Moisés diz: em havendo contenda entre alguns, e vierem a juízo, os juízes os julgarão, justificando ao justo e condenando ao culpado. Nesse texto, o justo castigo dos culpados devia ser dispensado de maneira a preservar a dignidade humana individual e a lei de Deus. A sentença do criminoso, naquela época, deveria ser precedida por um julgamento. E essa sentença deveria sim ser pessoalmente supervisionada pelo juiz. Mas este ato para com os homens, após o advento de Cristo, não descreve o modo como Deus regenera e muda interiormente uma pessoa. É antes uma declaração legal da qual Deus perdoa o pecador de todos os seus pecados, aceita-o e considera o pecador como justo diante de si mesmo. Ou seja, por intermédio da morte de Cristo na cruz do Calvário, Deus declara o homem eleito e salvo, justificado e perdoado de seus pecados. 2 Coríntios capítulo 5, verso 1, o apóstolo Paulo diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. No grego, esse texto está assim: aquele que não conheceu o pecado, foi feito pecado por nós, para que pudéssemos ser transformados em justiça de Deus nele. Aquele que não tinha pecado, tornou-se por imputação o pecado pelo pecador, para que o pecador pudesse se tornar por imputação sem pecado naquele que não tinha pecado. Portanto, eis aí o ponto central do Evangelho. Pois ao sermos envolvidos por esse ato jurídico, deixamos de ser alvos da santa e justa ira de Deus, pois fomos reconciliados por Deus, segundo o intermédio de seu Filho. Ou seja, aquilo que falamos no início é como está no texto original. Jesus Cristo se fez pecado por nós. Olha que maravilha. Se fez pecado por nós. E nos imputou a sua justiça. Todas as vezes que nós nos achegamos a Deus, Deus vê sobre nós a justiça de Cristo. Deus é aquele que age na reconciliação. Esse é o papel de Deus. E os homens são os reconciliados. Romanos capítulo 5, verso 10. 2 Coríntios capítulo 5, verso 20. Isto é, Deus age sobre eles. Assim os crentes recebem a reconciliação. São os recipientes de um relacionamento de paz e harmonia realizado por Ele mesmo, por Deus. Uma vez estabelecida essa paz, agora temos acesso à sua presença. O muro de separação foi removido, e essa paz não é uma trégua guardada, sujeita a nova eclosão de guerra. Antes, trata-se de uma paz permanente. O canal que proporcionou ao homem essa paz foi o Filho de Deus. O Dr. Joel Rick, pastor e teólogo americano, disse que a fé justificadora termina em Cristo e em seu sangue e sacrifício, e nas promessas de Deus em sua própria essência. Portanto, envolve a confiança e negando o seu próprio valor justificador, afirmando o mérito único daquele que é o objeto realizador dessa justificação, Cristo Jesus. Portanto, o evangelho que não tem Cristo, não existe justificação. Um evangelho cujo Cristo, ele não abomina o pecado e seus seguidores a mesma coisa, não existe justificação. E se não existe justificação, não existe paz. Permanecemos debaixo da ira de Deus. Mas o Cristo que me justificou e te justificou,
é aquele que nos livrou dos nossos pecados, nos limpou e nos purificou para Ele mesmo, ratificando essa paz perfeita. E aí de novo vem a pergunta: como você fala de paz, se eu vivo em adversidade e guerra, dentro de mim e em minha volta? O conceito de paz da Bíblia e na Bíblia é diferente do mundo. Paz aqui está dizendo a respeito de condição que o Senhor nos dá para administrar as adversidades. Desculpa a expressão, o pau pode estar quebrando em volta, mas nós vamos manter o equilíbrio, porque nós temos a esperança em Cristo Jesus, de mantermos a paz nele, para administrarmos as adversidades. Quanto desespero existe no meio cristão, quanta falta de confiança em Deus, quantos problemas o povo de Deus enfrenta por causa da sua falta de confiança no Senhor. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Ele não nos enganou, Ele deixou claro em sua palavra. A Bíblia diz que todos aqueles que querem viver uma vida piedosa sofrerão perseguição. E perseguição aqui não é simplesmente o não crente ou o apóstata ou aquele que é inimigo do evangelho perseguir o crente, não. Esse conceito é muito barato, é reducionista. A perseguição já começa dentro de nós, e o apóstolo Paulo deixa isso claro no capítulo 7 de sua carta aos Romanos. Aquilo que eu quero fazer e que eu vejo que é certo, porque foi restaurado em mim o conceito do que é certo, eu não consigo fazer, mas aquilo que eu não quero fazer, eu me pego fazendo. Ou seja, a guerra, as batalhas, elas são travadas a partir do nosso próprio eu, e nós precisamos ter paz para administrar as adversidades. Cristo nos justificou e nos deu paz. Concluindo, queridos, o fato de que Jesus Cristo morreu por nós é a prova final do amor de Deus. E ao morrer em nosso lugar, Ele nos imputa a sua justiça e nos torna aceitáveis para Deus. Seria muito difícil conseguir que um homem morresse por um justo. Seria possível persuadir alguém a morrer por um homem ou um grande princípio? A pergunta: alguém poderia ter tão grande amor que fosse movido a dar a sua vida por um amigo? Mas o maravilhoso é que Jesus Cristo morreu por nós quando éramos pecadores. Paulo declara isto no capítulo 5 mesmo, verso 8. Homens maus em uma situação de inimizade e de hostilidade para com Deus. O amor não pode ir mais além do que isto. Não foi para salvar homens bons que Cristo morreu. Éramos pecadores perdidos. Não foi para resgatar amigos de Deus que Cristo morreu. Éramos homens que estavam em inimizade contra Deus, portanto alvos de sua ira. E logo o apóstolo Paulo avança mais um passo. Por meio de Jesus Cristo, a nossa situação com Deus foi mudada. Pecadores como éramos, fomos postos em uma correta relação com Deus. Mas isto não é suficiente. Não só precisávamos mudar a nossa situação, mas também o nosso estado. Agora a morte de Cristo mudou não somente a nossa situação, mas o nosso estado. E a ressurreição de Cristo muda isso. A Bíblia diz que Jesus Cristo ressuscitou para a nossa justificação. Continuamos pecadores, mas pecadores justificados. Todas as vezes que o pecado vem nos assediar, precisamos correr para Cristo, que nos justifica, ou aliás, que nos justificou, porque isso é um ato único, mas que está pronto a nos perdoar. E nos fazer a chegarmos a Deus, restaurando a nossa comunhão com Ele. Que o Senhor possa, dia em seu Espírito, renovar em nós essa certeza, de que por mais que venhamos estar nas tempestades, nas adversidades, mas entender que em Cristo temos a paz para administrar essa adversidade. E glorificar o nome de Deus, não somente na bonança,
mas também nas turbulências, nas adversidades, nas provações, para que sejamos aprovados e a partir daí, dentro desse processo, nos tornarmos a cada dia um pouco mais parecidos com Jesus. Amém? Vamos orar? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e que a graça do Senhor sempre seja abundante no seu coração e que a palavra do Senhor continue falando e sendo ministrada ao seu coração para a glória dele. Amém?